Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. A presidente Dilma iniciou o segundo mandato mostrando, escancarando contradições em relação a compromissos de campanha. Montou também um ministério com a nítida preocupação de blindar o governo dela no Congresso. Em Minas, Fernando Pimentel deu a largada reclamando da chamada herança maldita. Aponta dificuldades até mesmo para pagar o salário do mês dos servidores públicos. Cena política inaugura o ano debatendo os governos petistas. Haverá mudanças? Ou tudo ficará como dantes, a ponto de a gente ser levado a dizer Feliz Ano Velho? Para o debate, Cena Política convidou o sociólogo e cientista político Rudá Rissi. Possui doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp. Foi professor da PUC-MG e consultor da ONU. Também integrante do Fórum Brasil do Orçamento e do Observatório Internacional da Democracia. Diretor do Instituto Cultiva. Autor dos livros Lulismo, da Era dos Movimentos Sociais à Ascensão da Nova Classe Média Brasileira. E de Nas Ruas, já um clássico sobre as manifestações de 2013. E os jornalistas? Márcio Fagundes foi repórter em O Globo e Folha de São Paulo, secretário de comunicação do governo Hélio Garcia. Colunista do Hoje em Dia durante 15 anos, também ocupou a assessoria de comunicação da Câmara Municipal de BH. E Marcelo Portela foi repórter dos jornais Hoje em Dia e Estado de Minas. Participou da criação do portal do O Tempo, onde atuou como subeditor. Exerceu a mesma função no Super Notícia. Trabalhou na agência Reuters e também no O Globo. Atualmente é correspondente do Estado de Minas. Prazer e agradecendo a presença de vocês três aqui. Estado de São Paulo. Começando o debate, eu falei Estadão. Estado de Minas. Ah, Estado de Minas. Estado de São Paulo, né? Correspondente do jornal Estado de São Paulo. Fazendo uma correção, né? Porque antes você já foi do Estado de Minas. Sim, juntos lá. Estado de Minas, trabalhamos juntos lá. Muito bem, agradecendo a presença de vocês e começando, Rudá, falando sobre o governo Dilma, lá de cima e tudo mais. A presidente, já com seu ministério nomeado, tomou algumas iniciativas referente ao seguro-desemprego antes de colocar, de dar posse a Joaquim Levy. Como é que você está vendo esse início de governo e essa montagem do ministério dela? É um desastre. E isso mostra como que política, principalmente numa sétima economia do mundo, não dá para ser posto para quem não tem experiência política. Você vê a diferença, nós vamos falar daqui a pouco, com a montagem do secretariado e as ações do Fernando Pimentel. Ele tem o controle, inclusive, do partido, dos acordos aqui. A Dilma não tem controle nenhum. Vamos começar de trás para frente. Primeiro, no seu partido. O Tarso Genro saiu atacando violentamente Joaquim Levy em uma nota pública, em um discurso público, e não é qualquer dirigente, é o maior dirigente da segunda corrente interna do PT, que é a mensagem ao partido, que é, por acaso, agora a corrente do Reginaldo Lopes, o deputado, que deve ser ministro em 2016. Né? Saindo daqui O Cid deve ser candidato a prefeito em Fortaleza, esse é o acordo interno deles, e o Reginaldo entra para o ministério para depois ser candidato a senador. Né? Esse é o acordo interno. Vamos ver se vai ser cumprido. Mas o PROS, só interromper um momento, o PROS, inclusive, está reclamando muito, falando que o CID não é deles. Exatamente. Porque é um acordo pessoal da interno. presidente. E é porque ele deve ir para o PT. Mas você percebe que até nisso o Fernando Pimentel tem um controle maior do que a Dilma. Então, assim, o Tarso diz que o Joaquim Levy é uma ruptura com o que as urnas exigiram e concordaram em relação ao governo Dilma. Ou seja, a manutenção da política do Manteiga, né? E o partido inteiro está em convulsão. Assim, você conversa com várias correntes, há uma articulação interna para uma guerra. Por outro lado, o Lula, principal figura do partido, saiu absolutamente derrotado nessa montagem do secretariado. Não que ele fosse mais à esquerda,
Mas, por exemplo, ele indicou uma equipe econômica que a Dilma não acatou, ele indicou o Fernando Moraes para ministro da Cultura, e entra o Juca, atacado pela Marta Suplicy, que está ameaçando ir para o PMDB para ser candidata a prefeita o ano que vem. Então, assim, o governo Dilma começa num desastre total. Os movimentos mais organizados da base do PT, dos anos 80 e 90, estão se segurando, mas quando você conversa com eles, a boca pequena, eles estão irritadíssimos com essa equipe econômica. Eles falam em direita, eles não falam em governo de transição, eles falam em governo de direita. E eu não estou falando de qualquer movimento, estou falando inclusive de gente da igreja, bispos. Assim, há uma convulsão e, paralelamente a isso, você ainda tem algumas defecções de partidos que estariam, vamos dizer assim, num campo de oposição e alguns aliados, como o PCdoB, mesmo o PT, a Rede, o PSOL, tem defecções desses partidos criando o Podemos brasileiro, dia 16 e 17 agora de janeiro, em São Paulo. Eles fazem o primeiro seminário vindo gente da Europa inteira, da América Latina, para articular e lançar um manifesto desse novo partido. Agora, nisso que eu até falei ali, é colocado que ela fez um ministério para tentar blindar o governo lá no Congresso, mesmo porque ainda existe, hoje talvez até menos, mas ainda existe esse aspecto no ar aí de processo de impeachment, de tentativa de melar a eleição, né, como se diz popularmente. Você acha que nesse quesito ela está conseguindo articular-se? Eu acho que esse governo Dilma me lembra uma piada sobre português, que foi para a Alemanha aprender alemão. Ele não conseguiu aprender alemão, acabou esquecendo o português e voltou mudo. O problema da Dilma é que ela perde a base política dela, perde o partido, perde o Lula. E não sei se ela conquista, eu se fosse da oposição, o próximo, é agora que eu perceberia, isso é política, o quanto ela é frágil. Se mal começou o governo, ela já cedeu, então é fácil bater mais, porque ela não tem um partido mesmo, uma pessoa frágil, ela vai ter que comer na minha mão 4 anos seguidos. A impressão que se dá nesse primeiro momento é que a preocupação com a questão da Petrobras ainda vai ser central nesses primeiros meses agora, né? Porque está tentando, botou um ministério bem político ali, acho que para tentar cercar, tentar impedir qualquer tentativa de nova investigação. Mas é inábil, ela tinha que demitir a direção inteira. Tinha que ter aprendido. Manteve a direção toda e trocou fora os ministros. Não lê Maquiavel, né? Mas aí os ministros aí já começam, o ministro já tendo que se desmentir, o que você está falando aí. Olha, o Maquiavel adorava a família Borgia por causa disso. Na hora que havia problema, ele chamava um general e mandava matar na frente de todo mundo. Mesmo que ele tivesse mandado o general ter feito isso. Nós estamos falando de Estado, não estamos falando de amigo nem confraria. A Dilma não tem status, não tem estofo, não tem altura para estar governando a sétima economia. Você fala que para se fazer o mal tem que fazer imediatamente. Imediatamente ela tinha Graça Foster. Olha, foi dar uns beijinhos na Graça Foster e falou, Graça, é o que o Lula fez com o Zé Dirceu, que aliás era um desafeto, mas de qualquer maneira ele soube o momento certo, jogou o Palocci contra o Zé Dirceu e os dois caíram fora. E o Lula governou. Então, ela devia ter aprendido. A Dilma fez com o próprio Palocci, tudo bem. Só que a Dilma faz tudo errado na hora errada. A Dilma é muito frágil. Ela não entende nada de política. É uma pessoa inexperiente. Ela é uma burocrata. Burocrata tem que ficar no escritório. A despeito da sua avaliação momentânea, eu acho que a gente ainda pode dar um crédito a esse projeto político que acaba de ser empossado há 2 dias, 3 dias. Os nomes que compõem esse governo, eu participo, né, tenho consciência como a maioria do povo brasileiro, é de somenos importância, porque o povo brasileiro está carente de resultado. Está precisando conter essa inflação. A ideia da volta do desenvolvimento ela é preponderante. A ideia de que o Estado ainda tem que ter um braço social, eu acho que foi isso que fez esse projeto de governo ganhar essa eleição. Então, eu acho que a Dilma, a despeito de todos os erros e propósitos acertados e não acertados, ela está começando um projeto novo de mandato que ainda a gente não pode avaliar. Seria um pouco precipitado a gente Acho que não. falar, porque ela ganhou uma eleição. Então, e quem assumiu foi outro. Quem que assumiu?
Quem assumiu foi uma linha monetarista. Tudo que ela disse sobre a economia durante a campanha, que as urnas acataram e acabaram, portanto, legitimando, ela jogou fora no final do ano. Uma linha monetarista de enxugar a liquidez da economia. Isso é uma surpresa para você? Que acompanha tanto a vida brasileira. Não é o PT surpresa. rasgou sua história na hora que chegou no poder. Não, mas o PT está contra. O PT rasgou sua história. Inteiro o Joaquim Levy tomou posse com o discurso de que vai retomar o desenvolvimento acelerado. Mas falou que vão ser necessários ajustes para isso. Não especificou quais ajustes ainda. Eu não me surpreendo com nenhuma ação, nem atitude, nem iniciativas do PT, porque o PT rasgou a sua história logo que chegou ao poder. Entendeu? Isso foi claro, evidente, está pagando por isso, está pagando muito justamente por isso, quando jogou na lixeira um discurso da ética, da moral, de um propósito participativo de gestão. O PT rasgou a sua história, são 25 anos, né, me parece? São quantos anos? Do quê? De PT? 30 anos. O PT? De história. Mais 30 anos. 30 anos. É de 80 e... Rasgou, simplesmente rasgou. Hoje você tenderia a fazer uma definição ideológica, o partido é de esquerda? Não, mas veja, é diferente... Então nada, mas a mim não me surpreende em 2002. Você assumir um governo a partir do programa que você vende na campanha e sai das urnas. Então, assim, a Carta ao Povo Brasileiro rasgava, inclusive, resoluções do ano anterior do partido, mas é o que se vendeu na campanha. Então, você elege aquele partido como governo porque você concorda com aquele programa. Claro que você pode desconfiar se aquilo é apenas um jogo eleitoreiro, mas eles cumpriram o programa. Na verdade, começou a cumprir em 2005, mas cumpriram. Agora, é diferente a Dilma enfrentar um adversário dizendo, vocês querem apertar o cinto, nós nunca vamos fazer isso com o trabalhador. Tal. Ganha a eleição e joga o voto fora. Aí é grave para a democracia. E aí a Dilma vai se isolar, porque o partido sabe que perde a eleição em 2016. Ela vai ficar isolada e vai ficar na mão dos abutres que nunca estiveram perto dela. Porque o Congresso, talvez valha a pena falar. Essa mexida que ela fez no seguro-desemprego, que você disse. Nossa, ela perdeu toda a base já agora. E ela ainda vai ficar na mão, ela não vai ficar na mão dos caciques. Porque se ficar na mão dos caciques, do PMDB, até em acordos com o PSDB, não tem problema nenhum. O problema é o baixo clero do Congresso. E é esse que manda no voto. Né? A gente viu o caso do Severino e tantos outros. Né? É aí que está o problema dela. Ela vai ter que ter muito cofre para poder distribuir tanto benefício. E o Joaquim Levy, entre os ajustes que ele já sinalizou, aí, um deles é aumento de impostos. Né? Além da retirada dos... nós vamos acompanhar como é que está o governo através da liberação de emenda parlamentar. É aí que a gente vê... Ele colocou de um lado e de outro, né? Você deu uma vela para Deus e outra para o diabo. Falou, vamos aumentar os impostos, mas vamos tirar subsídios de áreas do setor elétrico. Parece que, explicitamente, ele falou do setor elétrico. Você citou a questão das emendas parlamentares. Eu acho a emenda parlamentar uma excrescência no processo democrático brasileiro. Não é função princípio dos deputados terem um recurso para destinar ao grupo escolar de Pedra Azul. Aliás, não deveria ter nenhum recurso, porque o deputado é federal. Ele não pode legislar, né, grosseiramente, entre aspas, para o seu estado. Ele deveria estar com pensamento nacional. Nada que traga para a sua província deveria ser válido num processo democrático verdadeiro. A emenda parlamentar é uma excrescência que os próprios, inclusive o PT, já teve gente aqui sentada aqui defendendo uma excrescência que não poderia ser feita. Mas vamos além então. Se a gente for ao rigor em relação à República, como é que pode um deputado indicar ministro ou secretário de governo? Se ele é o órgão de fiscalização, como é que eu posso estar no executivo? Então, assim, agora, é evidente que isso virou moeda, e moeda com o PT, que já era uma moeda comum, mas o PT criou, vamos dizer assim, uma racionalidade política para isso. É o que sobra para Dilma. Mas, inclusive, para dar cargo para os suplentes que não foram eleitos também. É um xadrez ali para acomodar todo mundo. Eu vou ter de fazer um intervalo e Cena Política volta já já.
De volta à cena política, debatendo o PT no poder, lá em Brasília e aqui em Minas. Rudá, e a governabilidade? O próprio Lula, há uns 2 semanas, já deu uma entrevista em que ele dizia temer pela governabilidade no país. O que você acha do maior líder do teu partido, você assumir, o teu partido assumir pela 4ª vez o poder central da República e ele falar isso? Você acha que isso é um bom agouro ou é uma ave de rapina fazendo rasante? No Minas já está dando uma ferroada, né? Veja, ele falou isso porque ele está muito descontente. Ele pega e aparece na grande imprensa nos primeiros dias de 2015, fazendo articulação com o movimento sindical, com a esquerda, falando que tem que fazer uma frente de esquerda para segurar a sanha da direita. Isso para mim cheira a um ataque pelo lado, entende? Assim, ele não é bobo, talvez o mais hábil político que nós temos no Brasil, e ele jogou pesado, ele apareceu bem na fita. Você acha que a presidente então tem de temer, além dos adversários, o fogo amigo? Não, o principal fogo que ela vai levar é amigo. É o principal. Vai ser o principal. O Ministério do Trabalho, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Patrus, coitado, vai sofrer muito, porque esse é um ministério da esquerda, né? Direitos humanos, vai ser uma pressão, questão indígena. A questão indígena vai ser muito politizada. As questões de direito civil, você pode ter certeza. E se realmente a gente tivesse escalada de aumento dos custos básicos do trabalhador, transporte, cesta básica, a gente já tem, e classe média que já está chiando, acaba IPI dos carros, não vai ser, maio, que é o mês, abril e maio são os meses de conflito social no Brasil, né? Abril é chamado Abril Vermelho, que são as ocupações do MST, há mais de, já quase 2 décadas, e maio é o mês das famosas datas bases de reajuste de campanha salarial do funcionalismo público, né? Então é ali que nós vamos ver a tensão do governo, vai começar ali. Portanto, o que eu vejo é o seguinte, a Dilma sai da campanha com uma oposição de centro e direita. Você tem uma oposição já de um centro muito parecido do ponto de vista programático com o PT governista, mas é o adversário eleitoral, mas sai agora com uma oposição de direita, aí de direita mesmo, né? Falando da volta dos militares e tudo mais. Ela já tinha isso na sua cesta, agora ela vai ter do seu partido da esquerda. Então, assim, é um começo desastroso assim, para um governo que está no 4º mandato. E o pior, você vê alguns dirigentes do PT falando da famosa correlação de forças, que, aliás, é uma matemática genial desses petistas. Quer dizer, você ganha a eleição em 2002, pelo cálculo deles, na eleição seguinte, piorou em 2006, a correlação de força. Aí você ganha a eleição de novo. Aí na eleição seguinte, em 2010, piorou ainda mais. Aí você ganha de novo a eleição. Aí em 2010, assim vai. Ou seja, a cada 4 anos de governo petista, pelo cálculo deles, a conjuntura é pior para eles. Ou seja, o que eles fizeram em 4 anos? E aí eles vão caminhando cada vez mais para ceder cargos para quem eles chamavam de adversário lá em 2002. Pois é, aí, Rudá, aí na sua opinião, o quê? Vai ter que negociar mais no varejo ainda no Congresso? Vai, é isso que eu estou dizendo. O PT, no poder, não tem estratégia nenhuma para o país. Ele se lambuzou com uma disputa de poder, e em determinado momento, com uma liderança política como o Lula, ele tinha força, ele tinha bala na agulha. Então havia temor. Você se lembra que em 2005, para 2006, começa uma campanha pelo impeachment, teve o cansei e tudo mais. E o Lula, com 2, 3 falas dele, falou, vocês querem ir para a rua? Quer transformar na Venezuela? Todo mundo recuou, né? E aí ele ganha a eleição em 2006 daquele jeito que ele ganhou, surpreendente, né? Com a Dilma não existe isso. Com a Dilma não existe uma liderança política que ela consegue, né, com aceno, gerar temor. Então, assim, e é como se fala historicamente na política, né? Amar em política não funciona, porque quem ama pode trair, mas quem teme não trai. Então, assim, não tem temor. A gente lamenta o país crescendo, economia crescendo, né, destacada no mundo. A gente lamenta as oportunidades que o país acaba perdendo de discutir seriamente o seu futuro. Por exemplo, a estrutura do Estado brasileiro
Essas pessoas que chegaram até pegar em arma para fazer uma revolução, eles não têm um mínimo de sensibilidade de colocar para o povo brasileiro que está aberto, sensível a isso. Eu vou dar um exemplo, é muito pessoal esse exemplo. O gigantismo do Estado brasileiro, ele é tamanho que deveria ser discutido. Hoje não caberia num país que eu penso a justiça militar, a justiça trabalhista, a justiça eleitoral, os tribunais de contas. Isso são somas fantásticas, fabulosas de recursos que poderiam estar agregados. Justiça é uma só, para dirimir as lides e para decidir casos de crime que estão na legislação. Não existe justiça eleitoral, trabalhista, militar, os cambal, entendeu? Isso é um gigantismo, mas nós perdemos a oportunidade de discutir essas contradições, que o Barroso até abriu falando que o governo Dilma vive as contradições, nós perdemos essas oportunidades de discutir seriamente um cenário e jogamos para debaixo do tapete mais uma vez, e mais uma vez ficamos trabalhando com pontuais, ações pontuais. Vale a pena o Renan no Senado, vale a pena fulano no Ministério. Isso é de uma pequenez. Sabe que eu sinto falta nessa linha, você está dizendo, eu sinto falta de um Ulisses Guimarães. Ele não era a probidade total, nem assim um gênio, mas ele era uma pessoa de centro que a hora que a brincadeira estava passando o limite, ele falava, chega, deixa comigo. Eu sempre cito nos últimos dias, ele puxava para ele a responsabilidade. O caso do impeachment do Collor foi fantástico, porque eu estava lá no meio e eu vi como é que ele agiu. Os meninos com cara pintada, tal, até que ele chamou o pessoal da ONU, da Zoé, e falou assim, agora cai fora que é com a gente. E os meninos, não, eu estou falando, cai fora, agora é com o Congresso. E nós não vamos trair vocês, não. Agora é com a gente. Ele puxou para o campo institucional e resolveu o problema. E teve impeachment. Mas dentro de uma situação, assim, surpreendentemente estável, regular. Quer dizer, em qualquer outro país seria uma crise. Naqui ele conduziu. O Covas, para mostrar assim, que eu não estou tentando falar de um lado ou de outro partidário. O Covas fez isso com o Fernando Henrique. Quando o Collor chama o Fernando Henrique para ser chanceler, o Covas de jeito nenhum. Ele manteve a identidade partidária. Claro, ele podia estar no poder, mas ele conseguia... Nós tivemos sempre na história do Brasil algumas lideranças desse tipo, Tancredo, né? E não que o Tancredo fosse uma coisa mais fantástica, mas ele assumia, estava uma crise, ele ia lá para Porto Alegre. Isso nós presenciamos. Né? O Marcelo é mais novo, não. Mas a gente viu o Tancredo negociar. O Tancredo, quando ele estava no poder no governo de Minas, e os militares, ele estava negociando às escondidas com Delfim Neto, mas então, no Palácio das Mangabeiras. Quem é esse pessoal de centro? Que vendo... Delfim Neto, então, era o czar, para quem vendo o país mais novo nessa gangorra. Era o grande nome da economia da ditadura. Porque veja, o que nós estamos falando assim, aqui? Nós estamos tentando entender por que a Dilma, em tão pouco tempo, muda todo o programa que ela tinha prometido e que saiu vitorioso. Porque ela tem uma oposição radical. Cadê o centro que fala, calma, nem tanto o mar, nem tanto... Quem é que controla um pouco isso e faz uma mediação pensando na República? Poxa, nós estamos vivendo um país, alguém tem que ter um mínimo. Ele pode fazer as jogadas dele, mas alguém tem que pensar o país. Não tem ninguém a essa altura. Ô, Rudá, é possível hoje nós conversarmos sobre o Brasil sem falar de aposentadoria, por exemplo? Quando os trabalhadores, a massa de trabalhadores está sujeita a um sistema de aposentadoria, um regime de aposentadoria do INSS, cujo teto máximo de aposentadoria está em torno de 4 mil, e onde a massa de funcionários públicos aposenta com salário integral, de 30, 40, 50, 60 mil, não tem fim isso. Como não trazer isso à tona? Como não trazer isso à tona? E aí nós estamos vendo pela televisão, pelos jornais, Previdência vai quebrar, Previdência vai quebrar. Claro, no âmbito municipal, estadual e federal, todos os funcionários aposentam com salário integral, enquanto a ralé, vou pôr assim, aposenta com 3 mil a 4 mil reais no máximo. E pensão? Quando aposenta? E o do funcionalismo ainda vai aumentar, porque aumentou o teto. Esse é um tipo de debate que tem que estar na mesa. Não, mas qualquer um nós não temos mais. A matriz energética, qual é a matriz energética do país, afinal? Nós não discutimos seriamente, aí fica, subsídio não fica, para energia, aí volta atrás, isso é uma brincadeira com a gente. A tal do slogan, qual é a política educacional de 12 anos do governo do PT? Por quê? Com Cristóvão Buarque era a erradicação do analfabetismo.
Com Tarso Genro era controle das faculdades, de abertura de faculdade em Direito e Medicina e a questão de cotas. Com Haddad foi a história da avaliação externa, do ENAD, do Enem. Cada um pensa de um jeito, faz os seus benefícios e acordos internos. Agora é o ensino técnico. Depois veio a história com o Mercadante, porque ele é economista. E economista só vê a educação pela área do emprego, né? Eles não entendem quase nada de educação, você é que entende. Então o Mercadante pega e vem falando desse negócio do Planatec, que é a salvação da lavoura, né? Planatec é a saída do Bolsa Família, o Planatec e vende politicamente, né? Vender. Você acha então que esse, mas qual que é esse novo slogan, no novo a palavra de ordem Brasil, Pátria Educadora vai ficar apenas na... Além de horrível, não tem nem rima. Quem inventou isso é muito ruim em marketing. Além disso, não tem nada a ver com a história do PT no governo. Ou ninguém votou no PT por causa da educação. Mas talvez isso, porque fizeram alguma pesquisa, em todas as pesquisas as pessoas dizem o que tem de ser feito é a educação, né? Mas isso daí... Então vamos fazer um slogan. Mas isso daí é uma espécie de ladainha, entende? Que você repete como se fosse um bom sujeito. É igual falar que é cristão, não é? Então, mas aqui no Brasil. Mas o fato é que isso daí não é... A questão central é segurança, é emprego e saúde. Em qualquer pesquisa você sabe disso. Está todo mundo assustado com a economia, vai perder os benefícios sociais do lulismo, vai perder emprego. É isso que faz essa gangorra de voto de 2010 para cá. Não é? Assim, as urnas estão falando claramente. Você imagina, o Aécio é o segundo, cai para a Marina cai, sobe, a Marina antes empata em 34% com a Dilma. O que é essa gangorra? É um eleitor que não está muito contente com o que está vendo e está buscando, pelo menos no jogo, alguém que possa dar um pouco mais de segurança, que consiga mostrar que ele pode ser um pouco mais do que ele pensa. Ou seja, o sistema partidário está falido no Brasil. Então, por isso que eu digo, se tivesse uma liderança que tivesse coragem de falar do Brasil, esses temas são fundamentais. Qual é a política industrial que nós temos? Se eu sou empresário, eu estou jogando em tudo. Eu estou vendendo a minha cota de energia, porque eu vou produzir, eu não sei se eu vou vender. Eu estou até assim, encantado com um livro, vou aproveitar e dar a sugestão dessa leitura, um livro do professor José Murilo Carvalho, chamou Os Bestializados, Sim. Que é fantástico, eu recomendo para todo mundo, onde ele fala que a monarquia brasileira, na hora que se transformou em república, a república que veio, baseada nas elites e nos militares, também os militares já queriam se inserir no poder desde essa época, a monarquia ela era mais avançada do que a república que vem antes. Vou dar um exemplo. No plano político, 10% do Brasil monárquico votava. No Brasil republicano, só 2% passou a votar porque passaram a exigir o critério da alfabetização para que o eleitor pudesse ir às urnas. Com isso, eles castraram 8% já no voto, sem contar que a inflação disparou, que os preços se elevaram ao extremo, que perdeu-se o poder, entrou a corrupção. A nossa república, eu acho que ela deveria ser repensada e ser refeita, porque ela já começou mais atrasada do que a monarquia que nós derrubamos. E por que dos bestializados? Porque o povo brasileiro assistiu, bestializado, uma parada militar no Rio de Janeiro e falou, o que está acontecendo que nós não estamos sabendo? Anteciparam a parada militar? Por causa disso, os bestializaram. Muito interessante o livro, não sei se... Mas não se consegue não se consegue fazer nem a reforma política ali ou a tributária, como pensar a república, repensar a república. Pois é, né? Vamos continuar o debate daqui a pouco. Cena Política volta já já. De volta à Cena Política, debatendo o PT, o poder e o PT, tanto em Brasília como aqui em Minas, com presença do sociólogo e cientista político Rudá Risse, do Instituto Cultiva, do jornalista Márcio Fagundes e de Marcelo Portela, correspondente da sucursal do Estadão em Minas, estado de São Paulo. Muito bem, voltando aqui para Minas, vamos falar de Minas.
o governo Pimentel. Você falou das contradições, todos nós aqui falamos das contradições do governo Dilma. E Pimentel, como ele começa também com contradição, está falando que não tem dinheiro em caixa e mandou para a Assembleia Legislativa a criação de 4 novas secretarias. Eu acho que o governador Fernando Pimentel, ao contrário da presidente, tem o controle total da política, do seu partido, da Assembleia. Ele está, inclusive, utilizando a velha máxima da política do bode na sala, né? Fala que não tem dinheiro e se ele pagar, ele vira o herói logo no início da gestão. Então, e vai pagar. Então, assim, eu acho que ele está jogando muito bem, o partido está inteirinho. A primeira estratégia é o bode na sala. É lógico, é assim que você começa quando não tem dinheiro. Por quê? Porque ele precisa ganhar tempo. Olha só, ele tem 3 políticas ousadas que precisam de dinheiro. A primeira que pouco a gente está falando, mas que eu estou vendo a movimentação dele, é de se aproximar e fazer acordos, inclusive, de composição, ou recomposição de secretariado em vários municípios importantes de Minas. Vários. De dezembro para cá, ele está se movimentando muito rápido e fazendo acordos importantes do PT com vários governos que não são petistas. Então, a primeira é isso. Só que uma hora isso aí bate no teto, que é o dinheiro. Quer dizer, eu te dou uma secretaria, a gente faz, mas cadê o retorno que eu vou ter? O segundo é com o movimento sindical. Ele é o primeiro governador eleito que recebe rapidamente todos os sindicatos do funcionalismo público. E no caso específico da educação, que ele tem problemas, por exemplo, para pagar o piso salarial nacional, ele fez um acordo com o Sindiúti. O Sindiúti fez plenárias no estado inteiro e indicou 46 superintendentes dos 47 em plenária. Ou seja, ele fez um acordo. Só que o problema é o seguinte, se ele nomear, esses dirigentes indicados pelas plenárias do Sindiúti também vão bater na casa do salário, né, na questão do salário, né? Então, o teto dele também tem a ver com isso. E, finalmente, a regionalização da administração, que é um sonho antigo no Brasil. Eu fui consultor do governo do Jackson Lago, no Maranhão. Ele tentou descentralizar e criar 36 polos regionais. Eu e minha equipe trabalhamos um pouco isso. Você tem isso em São Paulo. O Serra tentou implantar, inclusive tem uma lei que ele criou sobre isso. É um debate antigo no Brasil da regionalização, porque é um país de dimensão continental, né? Para você aproximar a gestão local. Você acha que é uma estratégia de governo boa? Não tenho dúvida nenhuma, porque o Aécio fez isso na política com Danilo de Castro. O que fazia o Aécio ter a capacidade de falar, estou apoiando o Alckmin e o Serra, e todo mundo sabia que ele estava apoiando a Dilma e o Lula, é porque ele falava isso publicamente e os operadores políticos dele regionais faziam a política concreta, né? E criavam comitês de Mazia, o Lulécio e tal, né? É isso que ele pagou o tributo para São Paulo, foi por causa disso, né? O que o Pimentel está prometendo é transformar essa articulação política em estrutura de gestão, mas, novamente, aí vem um problema. Em algum momento, você cria uma estrutura de gestão, você tem que ter recurso, tem que mudar, porque senão é melhor ficar centralizado mesmo. Ô, Rodar, e diante desse quadro difícil que foi pintado aqui, que a Dilma vai ter pela frente, será que essa simbiose com o Fernando não fica fragilizada ao extremo? Eu não sei de onde é que ele vai, por onde que ele vai caminhar. Com certeza, pela segurança dele, ele deve ter um plano B e C, pelo modo como ele está assim, se movimentando, porque seria um suicídio. Mas eu imagino que esse primeiro anúncio dele, ele deve durar o quê? Um semestre no máximo? Talvez nem isso, né? Ou seja, logo ele vai ter que reinventar a invenção dele, porque se não tem dinheiro, ele vai ter que ir por outro caminho, talvez escolher algum caminho factível. Por exemplo, você vê que ele não fala nada do metrô, de melhoria das rodovias, talvez esse seja o plano B. Eu não consegui isso, mas eu consegui aquilo, que tanta gente falava e nunca ninguém conseguiu. Anel, alguma coisa desse tipo. Não vai dar para contar com o governo federal nesse momento. Mas talvez esse seja o pequeno fôlego que... Eu vou explicar por que eu estou falando isso. Porque a Dilma ganhou do Lula. O governador já está contando até para pagar funcionários. Não, então veja só. A Dilma jogou todas as fichas dela para se segurar politicamente em Minas Gerais, né? Todos sabem que ela jogou muito na campanha do Pimentel e o Lula em São Paulo, e o Lula saiu derrotado. E ela conseguiu aqui, derrotou. Exatamente. Então, isso significa que ela precisa segurar o Pimentel, inclusive para a sucessão. E talvez aí esteja
a vantagem de Minas. Você sabe, os nomes da sucessão hoje que estariam na frente, depois a gente volta a discutir a questão de Minas aqui, você acha, alguns analistas dizem que os dois nomes são os dois Fernandos, o prefeito de São Paulo, se der certo, né, se conseguir, e o Fernando Pimentel. O jornalista que fala do Haddad, com certeza é paulista, né? E talvez petista, porque não tem chance. Não tem como. O Haddad faz uma administração péssima. Você anda na rua de São Paulo, eu sou paulista, mas assim, é um ódio total. Taxista e motorista de classe média porque ele criou a ciclovia. E o resto porque ele não fez acordo nenhum. Por exemplo, para você ter uma ideia, os movimentos de habitação da Zona Leste e Zona Sul de São Paulo, que são os fortes mesmo, que mudam a eleição e tal, gostam mais do Alckmin do que do Haddad. Eles dizem assim claramente, e olha, historicamente base eleitoral do PT. Eles dizem assim, ó, com o Alckmin a gente faz acordo, ele cumpre tudo. Com o Haddad, tudo que a gente faz acordo, ele não cumpre. E quem que estaria nessa raia concorrendo com o Pimentel para uma possível... Talvez o próprio Lula, porque o Pimentel, você vê, ele rompe... O ex-governador baiano... Pode ser que é uma maquinação sendo construída aí, né? Falam muito do Jacques Wagner. Muito, como um homem habilidoso, que sabe fazer acordo e que conseguiu fazer o sucessor quando todo mundo lá na Bahia dizia que não ia fazer. E vai ficar no núcleo do poder. E fica bem no núcleo central do poder. Agora, né? Então, ele é de uma corrente muito local, né, da Bahia, uma corrente interna muito local. O Lula gosta dele, a Dilma gosta dele, pode ser. Agora, como o Fernando Pimentel rompeu em 2008 com a antiga articulação, né, a CNB, hoje a CNB, a corrente do Lula e do Zé Dirceu, e grande parte dos apoiadores do Pimentel estão indo para a corrente do Haddad, que é a mensagem ao partido, do Tarso Genro, eu tenho a impressão que a chance do Haddad é cada vez menor. Assim, vai ter uma disputa interna da própria corrente, e com a presidente acenando, se ela der alguma dessas migalhas que eu estava falando, o nome dele aqui em Minas, segundo o colégio eleitoral, o nome dele cresce, e se não cresce um pouquinho o Haddad, para que apoiar um candidato morto? Mas o Pimentel deve enfrentar algumas dificuldades. A própria atual oposição agora, que era governo até pouco tempo, já está adiantando que vai apresentar propostas que eram do próprio PT antes, de aumento do funcionalismo, de coisa que vai bater no mesmo teto da questão da falta de dinheiro. Então, dificilmente o governo vai ter como bancar isso. Isso não deve esvaziar um pouco, deve minar, eles vão tentar minar o Pimentel com isso, né? Porque assim, não vai conseguir atender tantas bandeiras só antigas. Tem um problema, né? Só complementando ele antes de você responder, é isso, né? Se ele está começando bem, como você disse, e analisou, ele terá fôlego até quando? 4 anos. Para mim, eu volto a dizer, o teto dele é o orçamento, porque tudo que ele está armando tem a ver com recurso que ele vai ter que distribuir, né? Agora, você tem que entender também que a oposição a ele tem prefeito, né? E prefeito precisa de dinheiro, né? Sim. E eles não têm governo estadual e não têm governo federal. Claro. Então, assim, uma pessoa como o Marcos Pestana, ele pode, para o público externo, fazer ameaça. Mas eu, se fosse ele, negociaria. Ameaça e negocio. Aliás, falar em oposição em Minas é uma aberração, porque pelos mais de 30 anos que eu acompanho a política mineira, eu nunca vi a oposição. Até secretário de Estado do Aécio já virou base. Tem meia dúzia aí de vozes dissonantes, doida para ser chamada para tomar aquele cafezinho lá no Palácio da Liberdade e fazer seus acertos, essa composição. Está no DNA da política mineira, entendeu? Não está. Não está na base da política mineira isso, aderir. O adesivo é imediato, quase. Um jogo mais de compadre do que o Moscone ou da Arcunha no sul de Minas? Era um partido do sul. E foi assim, e você via na mesa, eles sentados. Na eleição municipal passada, eles tentaram de todo jeito fazer acordos para lançar chapas comuns em Poços de Caldas, em Varginha. Eu posso citar vários municípios, porque eu vi eles tentando tal, e faziam bem. Só que chega um momento que aí a base eleitoral é tão pesada, os vereadores e tal, que também você não pode vender
tudo, né? Mas que eles tentaram. E eu acho que você viu a campanha aqui, a base inteira do Marcos Pestana, na Zona da Mata, votou cravado no Fernando Pimentel, fez selfie, saiu no Facebook e tal. Ora, por que ele fez isso? Claro que ele não gostava muito do candidato oficial, mas ele fez isso porque ele sabe que em algum momento, e o Pimentel também sabe disso, em algum momento eles vão ter que se cruzar. O governador tem mais dinheiro do que o prefeito lá, mas não tem muito. Portanto, a troca, na verdade... E depende do prefeito lá e da base lá. Se você é governador, qual que é a data mais importante que você tem na tua cabeça para você saber se você vai atingir a meta ou não? A eleição municipal de 2016. É o que nós vamos falar em seguida. Cena Política volta já já. De volta à cena política, debatendo o PT e o poder em Minas e no país. Rudá, e vamos falar de eleição municipal. Você disse que o Pimentel está indo bem, mas tem o fôlego dele, tem também aonde até o teto que ele pode ir. A gente tem o prefeito de Belo Horizonte já articulando, levando nomes da esfera tucana para o governo dele, a deputada Luzia Ferreira, que é presidente do PPS, está para levar Danilo de Castro, que durante 2 anos foi o homem forte da articulação política tucana. O Pimentel conseguirá se impor nessa próxima eleição municipal? Ou você acha que há chance de esse grupo tucano, ligado ao grupo de Márcio Lacerda, conseguirem manter a prefeitura? Vai ser uma disputa muito pesada. A disputa vai ser na capital. Vamos só lembrar, se nós tirarmos Belo Horizonte da eleição de outubro, né, do segundo turno, a Dilma destruiu o Aécio em Minas Gerais. Você colocando Belo Horizonte, o quadro é totalmente outro. Ela ganhou por 500 e poucos mil. Não é? Ou seja, 63% dos eleitores de Belo Horizonte cravaram no Aécio. Isso não é uma base qualquer. Bom, se eu somo isso com a eleição do Márcio em 2012, solo, em que ele ganha em quase todas as regionais, só perde uma, inclusive históricas do PT, ele ganha. Né? Então, eu consigo somar um poderio eleitoral ou tentar pensar num perfil de um eleitor, né, de Belo Horizonte que se distanciou daquela polarização PT-PSDB. Mas acredito que isso se mantém porque em 2012, por exemplo, ele foi eleito com o apoio do Poder Estadual, do Executivo, que agora está num campo oposto. Eu ia perguntar exatamente agora ele não isso. tem mais a máquina estadual ali para ajudar e tudo. E agora terá contra si a máquina estadual, que ele falou, e também a federal. E a federal. Mas você sabe que ele tem alguns vereadores petistas com ele, né? Alguns famosos, né? Então, assim... Não vai haver um embate tão grande, você acredita Eu acho nisso? que... o que você faria se estivesse no lugar dele? Eu ficaria um pouco quieto, e não faria grandes movimentos políticos, não apareceria tanto, ficaria me resguardando, tentaria tocar a cidade, para a cidade não desmontar, e tentaria ver talvez o fracasso da Dilma, para talvez oferecer um apoio para o Pimentel, e aí fazer uma troca. Né? Porque a Luzia... Já fizeram isso no passado. Já, porque a Luzia, no final do ano, era citada como uma possível plano B de todos os partidos, por incrível que pareça. Várias pessoas do PT citavam o nome dela, né, como uma pessoa que seria o papel que o PSB teve no passado com o PT. Não é algo que expõe tanto, o partido não sai mal, também tem uma conversa de bastidor com o PSDB e seria um nome, e ela tem essa intenção. A coisa avançou tanto que se não fosse aquele avião do Eduardo cair, vocês chegaram a falar que ela seria ministra. Mas, então, eu ouvi isso várias vezes. Mas é isso que... Então é um tercios aí que pode ser usado. Porque o nome que está sendo falado nesse momento, no PT, é do Gabriel, né, o filho do Virgílio. É o nome mais forte, só que ele vai ter que se construir. Não vai ser assim tão fácil. Mas tanto que deram para ele o cargo de representar o governo mineiro. O Miguel Correia, que era um nome, não se saiu muito bem,
no comando da campanha do Pimentel, houve atritos, e o Gabriel está Ele sendo... é um nome em ascensão do PT o hoje. Gabriel é mais ou menos o seguinte, ó menino, se construi, vamos ver se a gente te apoia. Então não é também um negócio tão certo assim. E nessa história, a Luzia pode sair como um ponto de apoio, de negociação. Ela vai virar o Lacerda do... Exatamente, é isso que eu ouvi no final do ano falar muito tal, né? Ou seja, as peças estão se mexendo, mas ninguém vai se arriscar demais, porque esse ano vai ser um ano difícil. Não dá para você... Se a gente tivesse o pré-sal, eu até poderia dizer, ó, não vão jogar pesado. Não vão jogar pesado. Podem fazer uma cena, mas não vai ter jogo pesado. Sem contar do senador Anastasia, né, que é o nome que Exatamente. está na manga, que pode aparecer de repente aqui no processo. Ele nega veementemente, Mas mas ele também negou que negava seria- que seria senador. Ele não quer mesmo. É. Ele não quer mesmo. A fala do pessoal dele é que ele prefere ser senador 8 anos discutindo a República do que se queimar numa campanha. Eu já ouvi isso da esquerda, da direita, do centro. O Célio falava que era contra a reeleição. O Célio de Castro, prefeito, falava todo dia, falava, só contra a reeleição. Não aguentou a primeira casca de banana, estava lá. Ué. Mas talvez ele seja o tal do essa figura republicana de Minas. Ele pode, porque o Aécio, de uma certa maneira, convenhamos, ele saiu queimado nessa eleição. Eu não diria que é uma culpa do DNA dele, mas assim, o jogo político foi muito agressivo, muito violento, e eu acho que ele ficou plasmado como uma candidatura mais à direita. Não totalmente, mas um pouco mais à direita, muito agressiva. Mas aquele entendimento que teve com o PT em 2008, com o próprio Pimentel, Pois é, não era isso. Agora não tem mais Exatamente, mas viabilidade, né? talvez esse nome mineiro, assim, que possa aparecer, talvez numa construção, Anastasia. seja o Anastasia. Ele não tem nem o um Aécio pouco... também está tendo Não tem esse os ranço, tucanos né? paulistas Os tucanos que já comendo querem pela ele, beirada, né? né? Comendo pela beirada. E você vai ver quando o Serra começar a aparecer no Senado. O que ele vai fazer com essa? Ele vai sumir. Barroso, uma curiosidade de um antigo repórter, fazer uma pergunta para o nosso amigo Marcelo. Como é que você acha que o Pimentel vai tratar a imprensa agora nos próximos anos? Como é que você vê? Você que está no dia a dia da cobertura A política. primeira reunião do secretariado, a imprensa foi convidada a sair do prédio. Do prédio? Do prédio onde estava acontecendo a reunião. E até agora ninguém falou nada. Não foi um começo ele muito pediu a agradável, todos os participantes para deixarem o não prédio. falar. E os secretários todos, tá todo mundo em silêncio, ninguém fala nada. Um ou outro até atende o Segundo telefone, o mas não E dá sua nenhuma informação expectativa concreta. vai ser o quê? Vai ser... Esse exemplo inicial já não foi tão... Esse evento não é muito auspicioso, não, mas a expectativa é que a gente possa trabalhar também, né? Vamos ver como é que o governo Aliás, vai se ninguém portar compreende aí. muito bem o papel da imprensa, né? Você, durante a campanha, teve problema com o outro lado também. Né? Tive com os problema tucanos, né? com os tucanos também, mas aí isso é normal. Pelo mas- exercício da função jornalística, né? Mas é normal, isso é normal. Ter É. problema, sim. A gente tem que poder trabalhar, né? A relação com as agências também fica uma incógnita aí. Entendeu? Pois é, porque por enquanto há um silêncio, mas é possível que seja por causa da situação do governo, que ninguém sabe muito bem como é que está, né? Então vamos aguardar para ver. Eu sei que ele vai jogar pesado. Isso não tenho dúvida. Não vai ser o mesmo estilo, embora eu tenha visto alguns analistas falando, eu discordo, não vai ser o mesmo estilo do aecismo, mas que ele vai jogar pesado, eu não tenho dúvida nenhuma. As conversas que eu já vi, assim, não são de brincadeira. Agora, ele também tem que aguardar um pouco como é que vai resolver a briga nacional, né? Que é onde tem a grande fatia de verbas e da política nacional do PT. Porque o grupo do Franklin Martins não vai deixar barato esse novo ministro da comunicação. Vai ser uma guerra interna. O Franklin tinha um projeto muito claro, né? E o Berzoini, não sei não. E o Pimentel, você acha que, assim, em termos de chegar até a prefeitura bem, e ele chegando até lá bem, e ganhando, que se o projeto dele é para para a próxima eleição presidencial 2018, ele teria de ganhar a prefeitura de Belo Horizonte, né? Pois Ele vai jogar Pois pesado. porque você tem toda a razão, porque Sim. veja só, o PT, na eleição de 2008, o PT ganhou a maioria das cidades polo do estado. Assim, foi o partido majoritário nas cidades polo.
Ele entra no Sul com muita força, né? Pouso Alegre, Varginha, depois perdeu Varginha, né? Ele, assim, o Aécio praticamente, aquilo foi a demonstração que o Aécio tinha se afastado demais, né? 2012 teve um reequilíbrio, mas o PT continuou com muitas cidades polo, né? Agora, você vê que, mesmo assim, a imagem do PSDB era forte porque tinha Belo Horizonte. E deu um contra-ataque no PT que foi horroroso, né? 2012 foi o início da falência do Lula. Pode ser que o Lula dê a volta, mas de 2012 para cá, o Lula não acerta uma. O acordo que ele fez, horrível, com o Eduardo Campos, lançou a candidatura do Eduardo Campos a presidente, né? E rompe o PSB com o PT. Ou seja, tudo aqui, o acordo que ele tentou fazer aqui, a intervenção que ele fez na candidatura do João da Costa em Recife, foi horroroso. Então o Lula está desaprendendo, né? Eu acho que ele ficou deslumbrado. Então, nesse sentido, você tem razão. Não basta ganhar prefeituras regionais, o símbolo é Belo Horizonte, que aí dá o peso nacional e para o Estado, que é um grande jogador. Se ele conseguir... Cena Política agradece novamente, BH News TV, aos três. E Cena Política agradece também a quem nos acompanha. É o primeiro programa do ano, desejando um 2015 ótimo para todos. E voltamos na próxima semana com um novo debate. Até lá.